Um simples jantar em família seria o estopim para virar minha vida de cabeça para baixo. Depois de anos sustentando minha mãe e minha irmã, acreditando que um dia seria valorizada, ouvi a frase que destruiu qualquer ilusão que eu ainda tinha: seu quarto vai ser usado pelo noivo da sua irmã e pelos sogros dele. Pegue suas coisas e saia. Naquele instante, percebi que eu nunca fui filha, eu fui apenas a fonte de dinheiro daquela casa. Mas o que ninguém esperava era a minha reação. Eu fiz algo que mudou completamente o destino de todos, inclusive o meu, e até hoje minha família não se recuperou das consequências. Quer saber o que aconteceu depois? Então escute essa história até o final. Acredite, você não vai conseguir parar no meio. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Luana Almeida, tenho 29 anos e, desde que me entendo por gente, aprendi que dentro da minha própria casa eu era sempre a última opção. Cresci ouvindo que eu precisava ser forte, segurar as pontas, dar exemplo, enquanto minha irmã mais nova, Camila, era tratada como uma joia delicada, incapaz de enfrentar qualquer dificuldade. Quando nosso pai abandonou a família, sem olhar para trás, sem pagar pensão, sem assumir nada, minha mãe, Dona Teresa, encontrou em mim a muleta perfeita para evitar qualquer responsabilidade. Aos 15 anos já trabalhava meio período em uma farmácia do bairro. Aos 18, dividia estudos e 2 empregos. Aos 21, fui contratada como auxiliar administrativa em uma metalúrgica e, aos poucos, fui crescendo lá dentro. Mas essa ascensão nunca foi realmente minha. Era sempre seguida de frases como: que bom, agora você pode ajudar mais em casa. Você ganha melhor que muita gente, não reclame. Sua irmã ainda está se encontrando, você precisa ajudar. E eu ajudava. Ajudava tanto que, no fim do mês, quase nada sobrava para mim. Pagava aluguel, água, luz, internet, compras de mercado, remédios da minha mãe, roupas da minha irmã e até as festas que Camila inventava que precisava vir. A casa onde morávamos, um sobrado simples em Guarulhos, estava no meu nome, embora minha mãe adorasse repetir que ela é a chefe da casa. Com o tempo, Camila começou a namorar Renan, um rapaz preguiçoso, sempre com desculpas para não trabalhar. A família dele era parecida: o pai, seu Joel, vivia pulando de emprego em emprego, a mãe, Dona Marli, dizia sofrer de problemas emocionais sempre que precisava assumir qualquer responsabilidade. Eu nunca gostei deles, mas tentava manter distância para evitar confusão. Só que evitar confusão, naquela casa, era impossível. O clima sempre foi de manipulação, culpa e cobrança. Enquanto eu carregava o mundo nas costas, minha mãe e Camila viviam como se estivessem em um resort pago pelo meu suor. A cada ano, eu prometia a mim mesma que criaria coragem para sair dali, mas sempre aparecia algo novo que me prendia: despesas extras, chantagens emocionais, chantagens financeiras. O golpe final, no entanto, veio de maneira inesperada. Numa sexta-feira à noite, cheguei do trabalho esgotada, depois de enfrentar trânsito, atrasos e uma pilha de documentos. A mesa estava posta, o cheiro de comida era bom, e por um segundo pensei que talvez algo estivesse melhorando. Mas não. Era só o início do pior. Sentamos para jantar e, antes mesmo de eu pegar o garfo, minha mãe limpou a garganta como quem se prepara para dar uma notícia importante. Camila sorriu, aquele sorriso vitorioso que me dava calafrios desde a infância. E então minha mãe disse, com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse comentando sobre o tempo: Luana, a partir da semana que vem, o Renan e os pais dele vão morar aqui. Eles foram despejados e não têm onde ficar. Vamos usar o seu quarto para recebê-los. Pensei que tinha ouvido errado. Mas antes que eu pudesse reagir, Camila completou com deboche: você ganha bem, Luana. Dá para você pagar outro lugar. Meu noivo e meus sogros precisam de acolhimento agora. E seu quarto vai ser muito útil. A mesa inteira ficou em silêncio. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés.
Anos de abuso, ingratidão e humilhação se comprimiram dentro do meu peito. Minha mãe sequer ergueu os olhos para ver minha expressão. Renan sorriu de canto. Naquele instante, percebi algo que demorou décadas para entender: eu nunca fiz parte daquela família. Eu era só a fonte de dinheiro. E, pela primeira vez, tomei uma decisão que mudaria completamente a vida de todos naquela casa, inclusive a minha. Quando minha mãe soltou aquela frase absurda, senti o sangue sumir do meu rosto. Meu quarto. Minha única parte da casa onde eu tinha um pouco de paz, privacidade e espaço para respirar, entregue para 3 pessoas que mal conhecíamos, que nunca fizeram nada por nós e que ainda tratavam Camila como se ela fosse uma princesa intocável. Demorei alguns segundos para processar. Olhei primeiro para Renan, depois para Camila, e então para minha mãe. Os 3 tinham a mesma expressão: não era pedido, era imposição. E o mais assustador era que eles realmente acreditavam que aquilo era normal. Vocês só podem estar brincando, consegui dizer, tentando controlar a tremedeira na voz. Brincando? Camila riu como se eu tivesse contado uma piada. Luana, por favor. É só um quarto. É o meu quarto. E daí? Minha mãe rebateu com impaciência. Você é adulta. Pode muito bem se virar. Renan e os pais dele precisam de ajuda. Eles são família agora. Família. Essa palavra doeu como um tapa. Eu passei a vida inteira sustentando aquelas 2 mulheres, e nunca fui tratada como família, apenas como provedora. Mas os sogros da minha irmã, esses eram acolhidos sem esforço algum. Eu ajudei vocês por anos, respondi, finalmente encarando minha mãe de forma direta. Tudo, absolutamente tudo aqui dentro, é pago por mim. E vocês acham justo eu ser expulsa do meu próprio quarto? Não fale assim comigo, ela retrucou. Eu sou sua mãe. E eu sou sua filha, rebati. Mas nunca fui tratada como tal. Renan resolveu se meter. Olha, Luana, ninguém tá te expulsando da casa. É só arrumar outro lugar para dormir. O sofá é grande. Eu ri. Não porque achasse graça, mas porque percebi que, naquele instante, algo dentro de mim tinha finalmente quebrado. O limite que eu nunca permitirá que fosse rompido, tinha sido destruído diante dos meus olhos. Isso não vai acontecer, respondi com calma. Vai sim, Camila cruzou os braços. Não é negociável. Eles já estão trazendo as malas no domingo. O jantar terminou ali. Não houve discussão, não houve tentativa de diálogo, não houve consideração. Todos simplesmente se levantaram e começaram a conversar entre si, como se eu tivesse deixado de existir. Fui para meu quarto e fiquei encarando minhas coisas, cada item escolhido com tanto esforço, comprado com dinheiro que eu suava para ganhar. Passei a mão pela escrivaninha onde eu estudava à noite, pela cama que eu comprei parcelada em 10 vezes, pelas caixas de lembranças que eu guardava desde a adolescência. De repente, tudo aquilo deixou de ser meu. Minha vida inteira ali, sendo tratada como algo descartável. Naquela noite, não dormi. Pensei. Revi mentalmente cada humilhação que vivi naquela casa, as vezes em que fiquei sem dinheiro para comer para pagar remédios da minha mãe. As vezes em que Camila usou meu cartão emprestado para comprar roupas novas. Os aniversários em que eu trabalhava dobrado enquanto elas faziam festas para minha irmã. A indiferença, as risadas quando eu dizia que estava cansada, as críticas quando eu fazia algo para mim. Eu me dei conta de que não era a primeira vez que tentavam me colocar em último lugar. A diferença é que agora estavam me expulsando, sem nenhum pudor. Quando o sol começou a nascer, tomei a decisão que deveria ter tomado anos atrás. Peguei meu celular, abri a conta do banco e revisei cada débito automático ligado à casa, energia, água, internet, plano de saúde, compras recorrentes do mercado. Tudo no meu nome. Tudo saindo da minha conta. Tudo sustentado por mim. E percebi algo libertador, bastava um toque para desligar tudo. Antes de sair do quarto, olhei pela última vez para o espelho. Vi meu rosto cansado, as olheiras profundas, a postura de alguém que tentou carregar o mundo sozinha. Aquela não seria mais eu.
preparei uma mala pequena com o essencial, documentos, algumas roupas, meu notebook, e deixei o restante ali. Assim como elas sempre deixaram meus sentimentos para trás. Quando saí para o café da manhã, as 3 estavam sentadas à mesa, conversando animadamente sobre como iam reorganizar a casa para receber a nova família. Renan tinha até feito um desenho no papel sobre onde colocariam a cama dele e dos pais. "Onde você vai com essa mala?" Camila perguntou, confusa. "Fazer exatamente o que vocês pediram", respondi. "Vou sair da casa." "Sabia que você ia entender", disse minha mãe, satisfeita. Mas elas não imaginavam o que vinha depois. "Ah, e só para avisar", completei, pegando as chaves em cima da mesa, "hoje à tarde vou ao banco encerrar todos os pagamentos da casa." Tudo que eu pagava, acabou. O silêncio foi instantâneo. A expressão de choque começou a despontar, primeiro em Camila, depois em Renan, e só então na minha mãe. "Como assim?" Ela perguntou, num fio de voz. "Exatamente como parece. Vocês querem que eu saia? Ótimo. Mas eu não sustento ninguém mais." Saí pela porta sem olhar para trás. E, pela primeira vez na vida, senti o gostinho verdadeiro da liberdade. Saí daquela casa com a mala nas mãos e o coração pulsando tão forte que parecia querer atravessar o peito. O ar da manhã era fresco, mas eu tremia por dentro, não de medo, mas da sensação inédita de estar tomando o controle da própria vida. Caminhei até o ponto de ônibus como se estivesse andando nas nuvens. Era estranho, libertador, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Peguei o ônibus para o trabalho, mas meu foco estava longe dos relatórios e e-mails pendentes. Passei todo o trajeto revisando cada gasto que eu sustentava por anos, as contas de luz sempre altas porque Camila passava horas no secador e na chapinha, a água que subia absurdamente porque Renan vivia tomando banhos infinitos sempre que dormia lá, o plano de internet de fibra ótica que elas diziam ser essencial para trabalhar, mas que nunca era usado por trabalho, e sim para séries e redes sociais. Cada gasto carregava uma lembrança de ingratidão. Assim que cheguei na empresa, fui direto ao RH pedir a atualização dos meus dados bancários, uma burocracia que eu sempre adiava porque minha mãe adorava conferir meu extrato e dizer como eu devia usar meu próprio salário. Agora não teria mais isso. Depois do expediente, parei no banco e pedi para cancelar todos os débitos automáticos ligados à casa de Guarulhos. A funcionária me olhou com dúvida quando viu a quantidade. "Nossa, moça, você pagava tudo sozinha?" "Infelizmente, sim", respondi. "E agora vai parar de pagar tudo?" "Agora vou começar a viver." Saí de lá com uma leveza tão grande que parecia que eu tinha deixado 10 anos de peso sobre aquela mesa do banco. Em seguida, aluguei um quarto em uma república feminina perto da empresa. Não era luxuoso, mas era meu. Não tinha ninguém me mandando, ninguém gritando meu nome para pedir dinheiro, ninguém reclamando se eu chegasse tarde. Paguei o primeiro mês adiantado e recebi as chaves de imediato. A sensação de girar aquela chave na porta nova, foi como renascer. No mesmo dia, deixei meu celular no modo silencioso. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, as ligações viriam, e vieram. Ainda antes de anoitecer, encontrei mais de 15 chamadas perdidas de minha mãe, umas 10 de Camila e 3 de números desconhecidos, provavelmente Renan. Não atendi nenhuma. Às 8 da noite, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem da minha mãe: "Luana, o que você fez?" "A internet caiu. A luz está prestes a cortar. Você precisa voltar e arrumar isso imediatamente." Respirei fundo. Não respondi. Depois veio outra mensagem: "Você é muito ingrata. Depois de tudo que fiz por você?" Sorri. Ela realmente acreditava que tinha feito alguma coisa. Camila enviou logo em seguida: "Você é ridícula, Luana. Tá fazendo drama. Volta pra casa agora e ativa as contas de novo. Você não pode deixar a família nessa situação." Eu apenas bloqueei o número dela. As mensagens seguintes vieram de Renan: "Luana, você não podia ter feito isso. Meus pais estão chegando no domingo. Como vamos receber eles sem luz?
Eu ri sozinha no quarto novo, sentada na minha cama simples, mas silenciosa e só minha. Era irônico, eles estavam preocupados com o bem-estar dos sogros, mas nunca se preocuparam com o meu. Quando cheguei ao trabalho no dia seguinte, a recepcionista me chamou: Luana, sua mãe e sua irmã estão lá fora. Estão esperando você. Meu estômago afundou, mas mantive a postura. Diga que não posso recebê-las, respondi. Elas disseram que é urgente. Diga que mesmo assim eu não posso. A recepcionista hesitou, mas avisou. Pela porta de vidro, vi as duas discutindo com ela, gesticulando, provavelmente chamando minha atenção para que eu olhasse. Não olhei. Isso pareceu deixá-las ainda mais revoltadas. Minutos depois, meu chefe me chamou na sala: Luana, está tudo bem? Aquela mulher lá fora disse que você é a única responsável por pagar as contas da casa e que, se não voltar, eles vão passar fome. Ele disse isso com um tom meio confuso, meio preocupado. Senti um calor subir pela garganta, mas respirei fundo. Está tudo bem, sim. Isso é um problema familiar. Já está resolvido. Ele concordou, respeitando meu limite. Quando saí do trabalho, elas já tinham ido embora. Mas, ao chegar na República, encontrei dezenas de mensagens novas. Da minha mãe: a luz caiu. O vizinho disse que vai denunciar a casa por barulho. Camila está chorando. Renan tá dizendo que a culpa é sua. Volta agora, Luana. Você está destruindo a família. Da Camila: você nunca prestou. Você é uma egoísta horrível. Seus sobrinhos nunca vão te conhecer. E eu te odeio. E de Renan: sem brincadeira, você precisa resolver isso antes que meus pais cheguem. Mas nada disso me afetava mais. Eu já tinha partido, e naquele momento eu percebi: elas nunca imaginaram que um dia eu teria coragem de ir embora. Mal sabiam elas que aquilo era só o começo. Os dias seguintes foram um verdadeiro colapso para minha mãe e para Camila, e, pela primeira vez, não para mim. Enquanto elas afundavam em consequências, eu finalmente começava a sentir o que era estar viva. Dormia sem ser acordada para resolver problemas que não eram meus. Comia sem sentir culpa. Caminhava sem carregar nas costas o peso de 3 pessoas que escolhiam a própria comodidade em vez de qualquer responsabilidade. Na República, as outras garotas me receberam bem. O ambiente era simples, mas caloroso. No primeiro jantar coletivo que participei, percebi como era estranho estar cercada por pessoas que não me tratavam como empregada, máquina de dinheiro ou depósito emocional. Ali, eu era só eu. Luana. Uma mulher que trabalhava, pagava suas contas e tinha o direito de ter paz. Mas a tranquilidade não durou muito, já ao menos não sem tentativas de serem interrompidas. No domingo, exatamente como haviam anunciado, os pais de Renan chegaram à casa da minha mãe. Eu não estava lá, claro, mas soube do cenário quase cinematográfico por meio de várias mensagens desesperadas. Primeiro veio Camila: parabéns. Eles chegaram e não tem luz, não tem nada funcionando. Mamãe está surtando. Depois, minha mãe, em caps lock, como sempre que queria parecer mais poderosa do que realmente era: Luana, você precisa voltar para casa. Isso aqui virou um caos. Estamos com vergonha. Faça algo. E, por fim, Renan: meus pais estão indignados, você deixou a gente na mão. Você destruiu a confiança da família. A confiança que nunca existiu. Bloqueei mais alguns números novos e continuei meu dia como qualquer pessoa normal faria. Fiz almoço, lavei minha própria louça, organizei minhas coisas e sentei para assistir uma série que eu vinha adiando havia meses, simplesmente porque nunca tinha silêncio em casa para isso. Horas depois, recebi uma ligação de um número fixo desconhecido. Ignorei. Ligação perdida. Logo em seguida, outra. Ignorada também. Na terceira, decidi atender apenas para evitar suspeitas de ser algo do trabalho. Alô? Disse com cautela. Do outro lado, ouvi uma voz que reconheci imediatamente: Dona Marli, a mãe de Renan. Luana, boa noite. Aqui é a mãe do Renan.
Acho que você se lembra de mim. A vontade de desligar era enorme, mas mantive a calma. Lembro sim. Boa noite. Olha, querida, ela começou com aquele tom doce demais para ser real. Houve um mal-entendido. Sua mãe e sua irmã falaram que você se precipitou. As coisas ficaram difíceis aqui, sabe como é, estamos passando por uma fase complicada e contamos com você. Traduzindo, trabalhe para nós também, Luana. Dona Marli, respondi com firmeza, que eu não tenho mais nada a ver com essa situação. Não moro mais aí e não ajudo mais financeiramente. Houve uma pausa silenciosa e pesada do outro lado. Você está sendo muito fria, ela finalmente disse. Sua mãe nos garantiu que você era responsável. Que você tinha condições de ajudar. Eu respirei fundo. Responsável eu sempre fui. O problema é que eu era responsável por todos, menos por mim mesma. Isso acabou. Ela suspirou, perdeu o tom doce e assumiu uma voz seca. Isso vai cair muito mal para você, Luana. A família toda está comentando. Você vai se arrepender. Sorri. Já não havia mais nada que pudessem ameaçar. Boa noite, senhora, respondi. E boa sorte. Desliguei. A partir daí, percebi que viria uma nova onda de manipulações. Minha mãe e Camila nunca foram boas em lidar com limites, especialmente quando significavam perder privilégios. No segundo dia após a chegada dos sogros, minha mãe enviou uma mensagem longa, quase um discurso. Luana, eu sei que falei com você em alguns momentos, mas somos família. Estamos passando por uma fase e precisamos nos unir. Você sempre foi a mais forte. Você não pode virar as costas agora. Era impressionante como todas as frases envolviam "você sempre foi", como se força fosse sinônimo de exploração. Em seguida, seus avós ficariam decepcionados. Sempre quiseram união entre as netas. Era uma tentativa barata, mas previsível. Camila, por outro lado, foi mais direta: se você não ativar as contas até amanhã, eles vão embora. Meu noivo está falando em terminar comigo por causa dessa situação. Você vai destruir meu relacionamento. Ela realmente acreditava que isso era responsabilidade minha. Respirei fundo e não respondi. Aprendi que silêncio era a resposta mais poderosa que eu poderia dar. Na tarde de terça-feira, algo inesperado aconteceu. A síndica do condomínio onde minha mãe morava me ligou no trabalho. Oi, Luana. Aqui é a Débora, síndica do prédio da sua mãe. Tudo bem? Oi, Débora. Tudo sim, e você? Então, sua mãe me passou seu contato. Ela disse que você é a responsável pelo pagamento do gás e da internet do apartamento e pediu que eu falasse com você. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Débora, deixa eu esclarecer uma coisa, eu não moro mais lá. E não sou responsável por mais nada naquela casa. Qualquer problema precisa ser resolvido por elas. Ela soltou um "vá", compreensivo. Imaginei que pudesse ser algo assim. A situação lá está bem complicada. Há muita gritaria, discussões. Os novos moradores parecem meio exaltados. Posso imaginar, respondi. Qualquer coisa que você precisar, estou por aqui, tá? Não se preocupe com isso. Agradeci, desliguei e senti uma paz profunda me envolver. O caos que eu deixei para trás era consequência de anos de abuso, irresponsabilidade e dependência emocional. Agora, finalmente, elas estavam encarando a realidade que sempre empurraram para cima de mim. E o mais curioso é que, pela primeira vez, eu não sentia pena. Eu me sentia livre. Uma liberdade que, eu sabia, ainda renderia efeitos muito maiores e que se ampliaria nas próximas semanas, quando a casa finalmente ruísse de vez. As semanas seguintes se transformaram em um verdadeiro terremoto emocional, não para mim, mas para elas. Enquanto eu reconstruía minha vida com passos firmes e finalmente respirava sem culpa, a casa de minha mãe se tornava uma bomba relógio prestes a explodir. E, ironicamente, toda aquela instabilidade não era causada pela minha ausência, mas sim pela presença de quem elas insistiram em colocar no meu lugar.
Eu soube do caos principalmente por mensagens, relatos indiretos e, claro, pela infinita tentativa delas de me puxar de volta para o papel de provedora. Mas nada me preparou para o nível de descontrole que se instalou lá. No quarto dia após a chegada dos sogros, recebi uma ligação inesperada do meu primo André, que nunca se metia em nada. Luana, tá tudo bem? Ele perguntou, com a voz baixa. Passei ali na casa da tia Teresa. Tá uma gritaria desde ontem. Achei que fosse briga de vizinho, mas era dentro da casa. Suspirei fundo. Imagino. Eles trouxeram o noivo da Camila e os pais dele para morar lá. E eu saí. Ah, isso explica tudo, ele disse, surpreso. Aquele povo não bate bem. E sua mãe, bom, ela nunca sabia colocar limite. Pois é. Agora ela está descobrindo isso na prática. Ele riu com um humor quase triste. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Tô torcendo por você. Agradeci e desliguei. A verdade era que, pela primeira vez, minha mãe começava a experimentar o que era carregar o peso da própria casa. E nada disso estava saindo como ela imaginava. Soube por vizinhos, porque sempre tem uma senhora fofoqueira que manda mensagem por preocupação, que Renan e o pai dele viviam discutindo na varanda, fazendo escândalos que ecoavam no quarteirão inteiro. A mãe de Renan reclamava o dia todo da falta de conforto, do calor, da falta de espaço e principalmente de Camila. Sim, de Camila porque, aparentemente, não era só comigo que ela gostava de mandar. E agora ela dividia teto com pessoas que não dependiam emocionalmente dela, logo, não aceitavam suas ordens birrentas. Minha mãe, por sua vez, não sabia administrar o caos. E sem dinheiro para comida, contas atrasadas e gente estranha dormindo no sofá, ela entrou num estado de desespero crescente. Os relatos eram quase inacreditáveis, Renan dormindo no meu antigo quarto com a Camila. Os sogros ocupando a sala e exigindo o ventilador ligado o dia todo. A geladeira constantemente vazia, porque ninguém trabalhava. A síndica passando 3 vezes na semana por reclamações de briga. Vizinhos ameaçando chamar a polícia por barulho. E, em meio a tudo isso, uma sequência interminável de mensagens dramáticas, da minha mãe, Luana, a situação está ficando insustentável. Venha conversar. Somos sua família. Depois, você não entende a responsabilidade de ser mãe. Você ainda não tem filhos. E o clássico, eu te dei a vida. Você me deve respeito. Da Camila, eu não aguento mais a mãe do Renan mandando na minha casa. Tira eles daqui. Faz alguma coisa. Era quase hilário. No início, ela exigiu que eu entregasse meu quarto. Agora, percebia que entregar a casa inteira para uma família inteira era um completo desastre. Renan, em outro surto de autoimportância, mandou: Luana, eu vou ser bem direto. Se você não resolver isso, eu vou reunir a família inteira e contar como você abandonou sua mãe. Eu só respondi com um bloco. Cada nova ameaça me dava ainda mais certeza, eu nunca deveria ter ficado naquela casa por tanto tempo. Mas a situação atingiu um novo patamar quando, numa sexta-feira à noite, recebi uma mensagem da síndica: Luana, boa noite. Só para você saber, sua mãe está quase sendo multada. Recebemos denúncias de agressão verbal e perturbação do sossego. O estômago afundou. Não por pena delas, mas por perceber o quão rápido tudo degringolava sem controle. No domingo seguinte, Camila finalmente me enviou uma mensagem completamente diferente do habitual tom arrogante, inacreditável. Renan me largou. Disse que não aguenta mais esse ambiente e que eu sou igual você, uma ingrata. Engoli seco. Não porque senti pena, mas porque a ironia era perfeita demais para ignorar. Camila passou a vida inteira apoiada em mim. E agora tinha apoiado toda a vida no noivo, que, no primeiro sinal de caos, fugiu. Minha mãe mandou outra mensagem mais tarde: Luana, a Marli e o Joel foram embora sem avisar. Levaram coisas daqui. Eu estou desesperada. Venha pra casa. Eu preciso de você. Foi a primeira vez, em muitos anos, que ela disse: eu preciso de você sem exigir nada diretamente.
Mas mesmo assim, não mexeu comigo. A essa altura, minha liberdade já tinha criado raízes dentro de mim. Eu dormia bem, alimentava-me melhor, sorria mais, recomeçava meus planos. Não havia espaço para a culpa onde antes havia dor. Eu não voltaria. Não resgataria ninguém. Não pagaria contas. Não estabilizaria um caos criado por escolhas que nunca foram minhas. No fim daquela semana, uma foto enviada pela síndica marcou o ponto sem retorno. A sala da casa que eu sustentara por anos estava completamente vazia, caixas espalhadas pelo chão, objetos quebrados e minha mãe sentada no meio, com a cabeça entre as mãos. Era o retrato perfeito da consequência. E eu, olhando aquela imagem, não senti ódio. Não senti prazer. Não senti pena. Eu senti fim. O fim de uma etapa da minha vida que sempre me foi arrancada. Agora, pela primeira vez, quem tinha o controle era eu, e nada, absolutamente nada, me faria voltar para aquela casa. A ruína delas não era minha culpa. Era a soma de todas as escolhas erradas que fizeram enquanto esperavam que eu suportasse tudo. E agora, faltava apenas o último capítulo, o momento em que cada peça se encaixaria de vez. O colapso final veio mais rápido do que eu imaginava. Na semana seguinte, enquanto eu vivia minha rotina nova com uma tranquilidade quase surreal, as mensagens que minha mãe e Camila mandavam começaram a diminuir. Não porque a situação tivesse melhorado, mas porque elas simplesmente não tinham mais forças para continuar fingindo controle. Eu sabia, por vizinhos e pela síndica, que a relação dentro daquela casa tinha se tornado insustentável. Com os sogros de Renan desaparecidos e levando algumas coisas, Camila sem noivo e sem apoio, e minha mãe atolada em contas que jamais poderia pagar, a situação chegou ao ponto que durante anos tentaram evitar, a responsabilidade finalmente bateu à porta delas. Na quarta-feira à tarde, enquanto eu saía do trabalho, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Abri sem muita expectativa. Luana, aqui é a Débora, síndica do prédio. A ordem de despejo saiu. Parecia inevitável. Mas ver aquelas palavras escritas me trouxe um silêncio interno profundo, como se uma parte da minha história estivesse sendo encerrada, oficialmente. Entendi, Débora. Obrigada por me avisar. Eles têm até o fim da semana para retirar tudo, ela continuou, com cuidado na voz. Sua mãe, enfim, está muito abalada. Só queria que você soubesse. Agradeci e desliguei. Não havia nada mais a ser feito, e, pela primeira vez, isso não me destruía. Nos dias seguintes, recebi apenas fragmentos da situação, fotos, áudios vazados, comentários indiretos. A síndica me enviou uma imagem que parecia saída de um filme pós-apocalíptico, caixas rasgadas, roupas jogadas no chão, minha mãe discutindo com Camila na calçada enquanto funcionários de uma transportadora removiam o pouco que restava. O portão do prédio estava aberto, e vizinhos observavam, indignados ou curiosos. Elas não tinham mais para onde ir. Minha mãe acabou alugando um quarto minúsculo em uma pensão velha 2 ruas atrás do centro, o tipo de lugar onde o barulho nunca cessa, o cheiro nunca melhora e a solidão pesa mais que o colchão. Camila teve que dividir a cama com ela por alguns dias, até encontrar uma vaga como atendente temporária em uma loja popular. Era o único emprego que aceitou contratá-la sem referência. Nenhuma delas estava preparada para o mundo real, nenhuma sabia quanto custa manter uma casa. Nenhuma entendia o valor do trabalho. E agora, finalmente, encaravam essa verdade sem terem mais onde se apoiar. Eu me mantive firme. Nunca respondi. Nunca procurei. Nunca voltei atrás. Não porque eu quisesse puni-las, mas porque eu finalmente tinha entendido que sempre me negaram. Eu também era uma pessoa merecedora de paz. Meses passaram, e minha vida floresceu de maneiras que eu jamais imaginaria enquanto estava presa naquela casa. Consegui uma promoção na empresa, mudei da República para um pequeno apartamento só meu e comecei a recuperar partes de mim que nem sabia que estavam adormecidas, meus hobbies, meu gosto por música, meu tempo, meu silêncio. E principalmente, minha identidade. Minha mãe tentou contato de tempos em tempos. Primeiro com culpa, você me abandonou. Depois com arrogância, você só conseguiu isso porque eu te criei.
E por fim, com desespero, Camila não consegue pagar a pensão. Você pode ajudar só esse mês? Eu bloqueei cada tentativa com a mesma leveza de quem fecha uma janela durante a chuva. Já Camila, essa desapareceu. Talvez por vergonha, talvez por orgulho. Talvez porque, pela primeira vez, precisou enfrentar sozinha as consequências da vida adulta e descobriu que culpar os outros não pagava contas. Se eu sentia falta? Não. Pela primeira vez, minha resposta era um não firme, claro e pleno. Eu não sentia falta do peso, do medo, da pressão, do ciclo interminável de exploração. Eu não sentia falta da manipulação, das chantagens, das cobranças sem fim. Eu não sentia falta de ser tratada como obrigação. Eu sentia falta apenas da pessoa que eu poderia ter sido se tivesse me libertado antes. Mas, de certa forma, nunca era tarde. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com nitidez assustadora. Eu não perdi minha família. Eu me livrei dela. E essa libertação, essa ruptura que parecia impossível, foi a decisão mais essencial da minha vida. No final, não houve reencontro. Não houve abraço. Não houve perdão dramático nem reconstrução forçada. Houve apenas verdade. E a verdade era simples: eu nunca fui a prioridade delas. E agora, finalmente, passei a ser a minha. E se fosse você no lugar da Luana, teria coragem de virar as costas para uma família que só sabia te usar? Ou teria continuado sustentando tudo em silêncio? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história mexeu com você, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui todos os dias tem histórias novas, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e coragem. Às vezes, uma história muda tudo. Agora me conta nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez? Ou teria tomado outra decisão? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero te conhecer e deixar um coração especial no seu comentário. Muito obrigado por acompanhar mais uma história poderosa, e nos vemos no próximo vídeo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.